Bom dia, galerinha! Estão preparados para mais uma aula? Como eu disse, né, a gente precisa avaliar. E redação, como é que a gente avalia? Galerinha, se aparecer um novo decreto que nos impossibilite de abrir a secretaria semana que vem, aí eu vou ver numa outra solução, certo? Eu já tinha pensado na possibilidade de vocês tirarem a fotinha, mandar para o e-mail para eu poder imprimir. Vejam, se é uma avaliação, né, que eu vou fechar a unidade com essa nota, eu preciso ter isso assim fisicamente, não pode ser a correção feita só virtualmente. Por quê? Porque uma avaliação é uma espécie de documento, tem que estar ali registrado que foi corrigido, que foi avaliado. Por isso a gente precisa ter esse material físico e por isso que eu estou pedindo um caderno, tá bom? Vocês entendem isso? Beleza. Então, caso haja alguma mudança que impossibilite de abrir o colégio semana que vem, não se preocupe, eu vou arranjar uma outra solução e entro em contato com vocês, tá? Bom, voltemos. Essa semana, a atividade de redação, toda semana eu passo uma, né? A dessa semana é para vocês fazerem a capa. Vamos fazer outra capa. A gente fez a capa da primeira unidade e a gente vai fazer essa outra capa aqui que a gente vai colocar que é da segunda unidade, tá bom? Eu fiquei pensando que vocês estão em casa e não tem material, né? Inclusive aquele modelo que eu fiz do diário, eu também não tinha material em casa, porque eu não estava preparada assim para que a gente ia fechar o colégio tanto tempo. Então eu achei que era ser uma coisa assim mais rápida, mais provisório. Então eu não trouxe o material para casa. E eu precisava ter um resultado assim urgente para mandar a atividade para vocês, que eu tive que adaptar todo o meu planejamento. O que eu fiz? Eu peguei atividades antigas que eu tinha em casa e transformei naquelas folhas de ofício. Só dando a ideia para vocês que a gente precisa usar a reciclagem. Então, a ideia é, se vocês não têm material, partindo do princípio que vocês não têm material em casa, vocês vão pensar numa solução usando o que vocês têm em casa. Então, geralmente, vocês têm exercícios dos anos anteriores, né? Os xerocados dos anos anteriores ficam aí acumulados. Vocês têm livros velhos que não venderam, vocês têm... hoje em dia está mais difícil ter jornal em casa, mas tem muita gente que ainda tem jornal, revistas. Então, vocês podem usar esse material para poder fazer a capa. Por isso eu trouxe esse modelo aqui para vocês verem. Tem 3 modelos de capa aqui. Acompanhem. Então, essa primeira capa foi feita assim, ó. Colou, tá vendo aqui? Isso é colagem de material velho, tipo exercícios anteriores, ou xerox, ou livros. Colou na folha do caderno todinho e depois que colou, esperou secar, claro. E aí pegou o lápis, aqui a pessoa fez um material que vocês possivelmente não terão, né? Mas eu vou dar outra ideia. Ele fez com aquarela, ó. Isso aqui é uma aquarela. Também é possível ser feito com carvão. Mas vamos imaginar que vocês não tenham nem aquarela, nem o carvão, que é muito possível não ter. O que vocês podem fazer? Hidrocor preto. Tá vendo aqui que pode ser hidrocor? Desenha com lápis, depois faz com hidrocor. Se vocês quiserem, professora, eu posso fazer igualzinho a esse? Pode, sem problema nenhum. Aí bota o nome, né? Redação, como a gente faz sempre por cima, ó, por cima do desenho. Então, repassando, cola o fundo, né, com material reciclado que vocês tenham, seja de revista, seja de exercícios antigos, o que vocês tiverem. E por cima disso, vem o desenho, tá? Vocês podem usar só o hidrocor de vocês mesmos. Desenha com lápis e cobre com hidrocor. Essa aqui é uma ideia. A outra ideia, a outra sugestão, quem gosta de coisas mais coloridas, veja, ó. Pegou aqui uma imagem de um material antigo, colocou aqui embaixo. Pegou outro, tá vendo, de escritos antigos. Pegou aqui de revista colorida e colou tudo, fechando o espaço. Aí vem aqui, ó, desenhou por cima uma menina, que também pode ser uma colagem, né? Você pode pegar dentro da revista já um desenho. Aqui tem a menina, mas pode ser um barco, pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser um jogador de futebol. Se vocês quiserem, recorta, 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 cola por cima. Também fica interessante. E aqui tem um modelo que é semelhante a esse, ó. Colou todo o material de reciclagem embaixo, que vocês tiverem, de exercícios antigos, etc, etc, etc. E desenha por cima. Faz a lápis, depois pinta. Pode pintar com tinta, pode pintar com hidrocor, pode pintar com aquarela, pode pintar o que vocês tiverem, carvão, etc. Gostaram dessa ideia? Gente, para quem gosta de coisas coloridas, eu trouxe mais ideias. Olha, vocês acreditam que essa imagem aqui, ó, é feita com colagens com retalhos de tecido
Pois é. Aí vocês podem me perguntar, professora, eu tenho um retalho de tecido aqui em casa, eu posso fazer? Pode. Ah, não tenho retalho de tecido, mas eu tenho uns papéis assim, com estampas. Pode também, sem problema nenhum. Aqui é mais uma ideia, vocês vão escolher a ideia que mais lhe agradar e que mais você sentir facilidade em fazer, tá? Não quero ninguém agoniado fazendo essa capa. Olha, aqui tem um botão, tá vendo? Se for fazer, por exemplo, de retalho, não coloca o botão não, ou qualquer outra coisa que crie volume. Por quê? Porque vocês vão continuar escrevendo no caderno e esse volume, ele atrapalha na hora da escrita e estraga o próprio caderno, tá certo? Olha que outra coisa muito interessante. Você acredita que isso aqui são rótulos de embalagem? Pois é, a pessoa pegou, cortou rótulos de embalagens e foi colando, preenchendo toda a folha do caderno. Depois pegou uma folha do caderno de desenho e decalcou essa silhueta aqui, ó. Você sabe o que é silhueta, não sabe? Silhueta. Sabe o que é uma silhueta? É um desenho que representa o perfil de uma pessoa. Ah, mas também pode ser um objeto, pode ser também um animal, de acordo com os contornos que sua sombra projeta. Pois é um desenho assim, ó, tá vendo? Uniforme. Tá vendo? Todinho, 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 uniforme. Formado pela sombra de alguém ou de alguma coisa, né? Bom, por que é interessante? É interessante porque precisa saber cortar bem direitinho para ficar bem massa. E aí, ele faz esse contraste do colorido que está no fundo com a sombra dele, né? No caso aqui, a gente usou uma sombra branca, mas poderia ser preta ou qualquer outra cor. A cor uniforme é o que forma a silhueta, tá certo? Essa capa aqui a gente fez o ano passado, tá? Desse mesmo jeitinho aqui. Porém, se quiserem pegar a mesma ideia do ano passado, pode fazer? Pode. Aí vocês podem dar uma variada na ideia, por exemplo, em vez de colocar essas orelhinhas, esse rabinho de preto, colocar, por exemplo, de rosa. Um exemplo, pode botar um chapéuzinho, pode botar um lacinho aqui nesse pescoço, ó, do cachorrinho. Pode fazer um outro animal, seguindo a mesma lógica, que ele tem um traçado mais fácil de fazer um animal, tá certo? É só mais uma ideia. E aqui eu trouxe mais ideias. Gente, olha só. Eu tenho uns cancerianos e tenho uns librianos que eu conheço lá da sala, que são assim, quanto mais ideias a professora tem, mas ele não sabe o que escolher. É com você mesmo que eu tô falando. Sim, você canceriano, você libriano. E aqui eu já trouxe o quê? 3, 6, 9 ideias. 9 ideias. Então, vejam. Se você for um desses que não sabe o que escolher, eu vou dizer a vocês o que é que vocês vão escolher. Vocês vão escolher esse daqui, ó, que é o mais fácil de todos, tá vendo? E aí, podem decalcar, procurem a imagem onde vocês acharem nos livros, onde vocês quiserem, aí decalca a imagem, né, a silhueta, e aí pega o material que vocês tiverem reciclado e faz esse gatinho, tá bom? Pode pintar por cima, pode fazer os enfeitinhos, botar umas florzinhas aqui embaixo, um lacinho aqui no pescoço, o que quiserem. Então, para aquela pessoa que não sabe escolher, ou fica assim, ah, tem tanta ideia que eu não sei qual é que eu escolho, são todas lindas, a professora está escolhendo por vocês, já sei como é melhor, essas pessoas é melhor a gente chegar e dizer assim, faz esse. Combinado? Olha que lindinho. Pois é, esse é para quem gosta de criar dificuldades, porque ele é cheio de detalhes. Só que, na verdade, gente, mesmo que seja cheio de detalhes, ele é uma forma fácil, porque assim, você pega todos os papéis coloridos que você tiver em casa, e aí vai fazendo vários círculos, ó. Cortou vários círculos, corta no meio círculos, ó, que fácil. E aí só vai montando, tá vendo aqui um círculo inteiro, depois outro círculo menor, depois outro círculo menor. Então, algo que parece cheio de detalhes se torna fácil. Aqui, ó, metade de um círculo, metade de outro círculo. Aqui são vários metades de círculos que foi fazendo tipo um lequinho, tá vendo? Então, à primeira vista, sim, parece difícil, mas observaram? Pega o papel, mede assim os círculos, um círculo maior, círculo menor, círculo pequeno e corta. E depois é só montar. Parece difícil e acaba sendo o mais fácil. Eu sou assim. Ideias não me faltam. Eu gosto
Calma, 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 não entre em pânico. Eu já conheço gente que é assim, tem muita ideia, e todas as ideias são lindas, e aí a pessoa fica tão desesperada porque gosta de tudo que não sabe o que fazer. Mas, olha só, vocês me conhecem e já sabem que eu já chego na sala dizendo o que a gente vai fazer. Mas como vocês estão em casa, a coisa muda. Porque na sala eu já levaria o material, né? Já chegaria lá com o material para ser trabalhado. Como eu não sei que material vocês têm em casa, eu trouxe várias possibilidades. Estou deixando assim para vocês escolherem o que fazer. Bom, olha aqui, gente. Para quem gosta de coisa fofa, vocês têm isso aqui que é muito fácil, ó. Esse e esse aqui, ó. São muito fáceis de fazer. Lembrando que nesse caso que tem um fundo branco, vocês podem pegar a folha do caderno. Ah, detalhe, se o caderno de redação de vocês tiver a folha pequena e o de desenho tiver a folha maior, vocês devem adaptar. Nesses dois casos, vocês podem fazer assim, olha, decalcar essa imagem ou essa, ou outra ideia, né? Também, claro. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, olha esse olhinho, gente, olha, esse olho é o que dá toda a emoção do desenho. Olha esse olhinho aqui, ó. Ele é feito como? 2 bolinhas pretas e 2 pinguinhos brancos. Muito fácil, você conseguiu a emoção no olhar do desenho. E depois de decalcar, pintar, preparar todo, você vai lá na folha do caderno e cola. Não esquecendo de fazer a adaptação, né? Se a folha ficou grande, sobrando, ou você corta, ou você cola pra dentro, bem coladinho, pra ficar uma coisa bem acabada. Os meninos, por exemplo, que gostam de coisas assim, vamos dizer, mais de arrepiar, a gente tem aqui a cara do Coringa, a gente tem aqui o zumbi, mas apesar deles serem coisas de arrepiar, eles também são, assim, uma expressão artística de coisas, assim, interessantes, né? São fofos também. Olha o zumbi. O olhinho dele, exatamente como os outros bichinhos, toda a emoção. E o segredo é o quê? Nada mais, nada menos do que uma bolinha preta e 2 bolinhas brancas dentro, que traz a emoção pro bichinho. Tanto pro olhinho do cachorro, quanto pro olhinho do zumbi, dos outros 2 bichinhos. O mais diferente tá aqui a cara do Coringa. Mas, ao mesmo tempo que tem um olho diferente, ele tem um traçado muito fácil de fazer, porque ele só faz uma boca vermelha, faz um nariz, um traço que se forma um nariz que pode ser de qualquer jeito, desajeitado, e os 2 olhos, que é o mais difícil de fazer aqui um pouquinho. Mas olha que resultado massa, né? Os meninos que gostam de coisas mais assim, assustadoras, aí está. São ideias, não são obrigados a nada. No meio de tanta ideia, escolha apenas uma. Corram lá dentro de casa, olha tudo quanto é coisa que vocês tenham, que material vocês podem utilizar para depois irem para o caderno para fazer. Combinado? Gente, olha só, terminou a capa, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestem atenção em algo assim muito específico, que é a quantidade de linhas. Então, gente, olha, a primeira atividade que nós fizemos no período da quarentena, galerinha, olha como esse coleguinha está sendo criativo. Todo dia ele escreve como a professora mandou. Lembra que eu disse? Pelo menos reservem assim 5 minutos. Que seja 5 minutos. Que faça somente uma frase por dia. Tem problema não. Não tem. Olha, vocês não podem esquecer de colocar a data, tá vendo que ele tá colocando certinho. Tem dia que ele não tá muito afim de escrever o texto, ó. Tem dia que ele escreve um texto maior, ele faz só um parágrafo, faz frases, citações, tá vendo que coisa interessante, como ele é criativo, faz desenhos, inclusive lembrando de datas comemorativas, que eu achei isso muito interessante, fala sobre o que ele ouviu, o que ele aprendeu sobre o que tá vivendo, isso é muito importante você falar o que você tá vivendo. Sabe por quê, gente? Isso que vocês estão produzindo pode, quem sabe no futuro virar um livro. Você sabia que existem vários diários que viraram livros? O mais famoso de todos é um chamado O Diário de Anne Frank. Gente, e Anne Frank, coitadinha, ficou presa, confinada. Na verdade, ela ficou escondida, porque vocês só estão confinados, vocês não estão escondidos. Então, vocês têm uma liberdade muito maior que a Anne Frank. Como eu disse, o confinamento dela era uma coisa muito mais difícil do que o que a gente está vivendo, porque ela ficava presa eles chamavam de anexo secreto, que era o refúgio dela. Ela ficou ali durante 3 anos, dos 12 até os 15 anos. E esse refúgio ficava assim no fundo do prédio da empresa do pai da garota.
Sabe aonde? Em Amsterdã. Aonde? Na Holanda. E foi lá que sua família e outras 4 pessoas, veja, a família dela todinha, mais 4 pessoas, todos eles judeus, viveram clandestinamente numa tentativa de se esconder dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, olha só a diferença da situação. E ela escreveu, né, o diário contando tudo que ela vivia. Imagine, ela não tinha a escola como vocês têm, né? Tem uma escola, vocês estão tendo uma escola virtual, tem um contato com o professor, tem um contato com seus colegas, a professora acompanha as atividades que vocês estão fazendo, a professora tira dúvida, conversa com vocês, faz a correção, faz uma orientação. Vocês estão em casa, vocês podem fazer o barulho, podem assistir televisão, podem assistir série, fazer as atividades de vocês, podem correr dentro de casa. Eles não podiam fazer zoada nenhuma, porque não poderia ser descoberto, era perigoso. Imagine, né? Então, voltando aqui ao nosso diário, vocês devem reservar no mínimo 5 minutos para fazer alguma coisa. Olha o que o coleguinha fez aqui nessa página. Em uma página, ele fez um texto, ó, onde ele fala muita coisa interessante. No outro, ele faz uma espécie de mapa mental, onde ele expressa de uma forma, assim, que isso é uma forma de desenho, né, colorido, mas que ele vai criando uma rotina com isso. E aqui, ele só usa desenhos. Então, é isso que vocês têm que colocar. Não tô com vontade de escrever hoje, vou fazer um desenho, posso fazer uma colagem, posso fazer uma citação, posso colocar um trecho de uma música. Sejam criativos, tá? Bom, gente, já finalizando, qual é a atividade que nós fizemos durante o período da quarentena que eu quero que vocês se juntem com as atividades que fizemos na sala? Eu quero somente aquela biografia, lembra que eu pedi? Então, esse coleguinha aqui fez a biografia do vovô dele. Essa coleguinha aqui fez a biografia da vovó Arleide, isso. Então, vocês vão pegar a biografia e vão complementar lá aquela relação de atividades que fizemos na sala de aula para poder complementar a nossa notinha da primeira unidade, tá? Então, nós tínhamos feito 9 atividades, com mais a biografia formamos 10. E aí, o diário e as outras atividades, por exemplo, sobre o filme de Helena e etc., vão ficar para outra nota, que eu vou marcar um outro prazo para a gente recolher todo esse material fisicamente para que eu possa fazer a correção. Combinado? Então, além do diário, né, nós fizemos a biografia. Então, a biografia vai fazer parte da nota da primeira unidade. E as outras que fizemos, por exemplo, lembra que a gente trabalhou com pontuação, vocativa, posto, etc.? Então, e aquele filme Helena de Avalor, tem A Vida de Touro. Esses textos nós vamos fazer uma outra nota que a professora vai dar um prazo para poder vocês me entregarem, ok? E chegamos ao final da aula. Agora é hora de vocês correrem lá e fazer a parte de